noite. Vamos... Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que possamos ser inspirados pelos nossos mentores, pelos Espíritos que nos guiam na interpretação do Evangelho da noite. Pedimos a Deus e a Jesus que adentre os nossos lares, especialmente a Casa Amor e Caridade, trazendo as energias do Mestre, os trabalhadores de Maria, nos amparando, orientando e guiando a todos. Senhor, derramai sobre cada um dos irmãos que buscam a tua luz. Abri os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que sejamos dignos de conhecer as tuas moradas. E assim, que só de bênção se encha o nosso espírito. Que assim seja. Nós vamos falar sobre o capítulo 14 de Marcos, do Novo Testamento, o versículo 45. Eu vou ler um trechinho do capítulo 14, e em seguida eu vou dar a interpretação, a explicação, através do Espírito Protetor de Chico Xavier, o Emmanuel, no Evangelho explicado por Emmanuel, versículo a versículo, através de Francisco Cândido Xavier. Então, pelo Novo Testamento diz assim, capítulo 14, versículo 45. E logo que chegou, aproximou-se de Jesus e disse-lhe, Rabi, Rabi, e beijou. E então lançaram suas mãos sobre ele e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E, respondendo Jesus, disse-lhe, saístes com espada e com soldados, e prende como um salteador. Saíste como um soldado, com espadas, e prende-me como um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as criaturas se cumpram. Então, deixando-os todos, fugiram. E certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu. E os jovens lançaram-no a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu deles nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, os anciões e os escribas. E Pedro o seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote. E estava sentado com os servidores, aquetando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o conluio buscavam alguma testemunha contra Jesus para o matar, e não achavam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se, alguns testificaram falsamente contra ele, dizendo, nós ouvimos-lhe dizer, eu derrubarei esse templo, construindo por mãos de homens em 3 dias, e edificarei outro, feito por mãos de homens, não feito por mãos de homens. E assim sendo, assim o seu testemunho era coerente. Elevando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo, nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas Jesus calou-se e nada respondeu.
O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: És tu o Cristo, filho de Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens. E aí segue o texto, e agora nós vamos ver a interpretação de Emmanuel através do livro de Marcos, capítulo 14, versículo 45, sobre o beijo de Judas. Aproximando-se, veio logo e lhe disse, Rabi, e beijou. E aí Emmanuel diz o seguinte: ninguém pode turvar a fonte doce da afetividade em que todas as criaturas matam a sede sobre o mundo. A fonte de vida eterna são os ensinos de Jesus. Ninguém pode turvar eles. É o Consolador prometido por Jesus. São os Espíritos Santos de Deus que, como um exército de estrelas cadentes, descem em todas as partes do mundo, em todas as religiões, ensinando a caridade, o perdão, o amor incondicional e nos convidando a viver os 10 mandamentos da lei de Deus, que são código de vida futura. São todos aqueles que nos ensinam a oração de São Francisco, onde houver ódio, levar amor, onde houver ofensas, levar perdão, discórdia, união, onde não houver fé, que a gente leve a fé, e assim por diante. São as pessoas que trazem, de tempo em tempo, a lembrança de que essa mensagem de São Francisco é um código divino. E falando sobre fonte doce de afetividade entre as criaturas, vamos falar da amizade de Jesus, do amor de Jesus por seus discípulos, do amor de Jesus por nós e do amor que nós temos por parte da humanidade, filhas do nosso mesmo Pai, os nossos irmãos a caminho, os nossos familiares, os que trabalham conosco, os nossos amigos, amigos que são espíritos afins de outras vidas. Então, a amizade é a sombra amiga da árvore, do amor fraterno, bálsamo de suavidade é a amizade. E através da amizade, o tormento das paixões atenua os rigores ásperos. Então, se nós temos amor por alguém que nos é caro, é nosso amigo, incondicionalmente, essa pessoa pode torcer por outro time, ela pode votar no outro partido contrário ao seu, ela pode ser de outra raça, você sempre vai estar com ela. Independente das suas diferenças, o amor que une uma amizade de verdade, ela não faz, digamos assim, conta, ela suaviza as paixões, os rigores ásperos que poderia ocorrer onde há incompatibilidade, onde há falta de afinidade. É por essa realidade do amor que todas as forças celestes trabalham. Se hoje nós temos amigos que amamos tanto quanto nossos irmãos, é porque já foram nossos irmãos em outras vidas. E a amizade, então, é uma fonte doce de afetividade em que as criaturas se alimentam energeticamente uma das outras na vivência temporária do mundo. E aí nós vemos que Jesus era amigo, amigo dos seus apóstolos, amigo deste que vem beijá-lo. Com isso, reconhecemos a manifestação da fraternidade com revelações dos traços sublimes da criatura. Um homem estranho, a melhor expressão do afeto, é um ser profundamente desventurado. A pessoa que não tem afeto, que não desenvolveu o sentido desse amor, da afetividade, da amizade sincera, ainda
é um ser profundamente desventurado, mas aprendiz algum deve olvidar cota de vigilância. Então, aprendiz dos ensinos de Jesus, aprendiz desse amor, dessa sensibilidade que nós devemos desenvolver com as várias encarnações, sendo aprendiz, nós não podemos olvidar vigilância nesse sentido. É indispensável, neste capítulo de nossa experiência, entender as pessoas que são desventuradas, que não têm amor, que não têm sensibilidade, que desprezam as outras, que se colocam em primeiro lugar. Então, nós, como aprendizes que somos do amor verdadeiro de Deus, nós devemos ter vigilância e aprender com isso, sem julgar. Jesus, nas horas derradeiras, ele deixa uma lição aos futuros discípulos. Não são os seus inimigos declarados da sua missão divina que vêm buscá-lo na hora de entregá-lo ao suplício, no Getsemane. É um companheiro amado. Não é chamado a angústia da traição com violência. Ele é chamado a angústia da traição com um beijo. Ele sente-se envolvido naquela grande amargura, porque Jesus, sendo a sensibilidade encarnada, já sabia por telepatia os pensamentos de Judas. Já sabia por antecedência que passaria pelo Calvário e que pela fraqueza do mundo de achar que se ele entregasse Jesus ia se mostrar os seus poderes, ia se tornar rei e dominar o povo. Por essa ideia de Judas, ele foi traído pela própria seu interesse mundano, por essa paixão da traição. O Senhor conhecia a realidade amarga, conhecia previamente as ideias de Judas. E é assim que me entregas, diz Jesus a ele. É assim que me entregas quando ele recebe o beijo na face? O companheiro frágil perturba-se e treme diante da luz. E a lição ficou gravada no Evangelho em silêncio, atravessando séculos. Não foi o acaso. Tudo estava programado. Judas foi o instrumento infeliz daquele momento. É interessante que não se veja um sacerdote no templo, adversário franco de Cristo, afrontando o olhar sereno ao lado das oliveiras contemplativas. É um amigo que traz o veneno amargo. Não devemos comentar o quadro em vista de que quase todos nós temos sido frágeis. Quantas vezes será que, diante da nossa passagem na Terra, não temos sido Judas em relação àqueles que convivem conosco no caminho, no trabalho, puxando o tapete, na família, causando intriga, nas instituições, desfazendo o serviço dos outros, na sociedade, com as corrupções humanas. Não devemos comentar o quadro em vista de que quase todos nós temos sido frágeis nas nossas experiências, mais que Judas, talvez. Mas não podemos esquecer que Jesus foi traído por um beijo. Ontem eu tinha
um outro livro, irmãos, que não está aqui agora, mas que havia um comentário sobre Jesus na cruz, que enquanto as pessoas o feriam, colocavam projétil, lança em seu corpo, e ele se desprendia em espírito, os seus olhos espirituais observavam o rasgar do céu, da dimensão, uma escada que se fazia de luz, e flutuando vinham espíritos de querubins, e no seu corpo espiritual, aonde dava a ressonância das feridas do corpo físico, e que logo deixaria ali o invólucro carnal, a química terrena, para que o celestial se revestisse da incorruptibilidade, um anjo tocava-lhe a testa sangrenta e cicatrizava as feridas do seu corpo espiritual. Outro afagava o seu peito ferido, fechando a ferida no seu corpo espiritual, deixando só a cicatriz. Outros cantavam hosana e vinham recebê-lo, porque assim que ele se livrasse do corpo, ele seria um foco de luz para todos em espírito. E foram chegando esses anjos e foram se aproximando e cuidando de Jesus espiritual. Por último, desce um solitário por aquela escada, sereno, de face direta nos olhos do Cristo, chega diante da cruz, levita até a face de Jesus e coloca o seu ouvido na boca espiritual e física do Cristo, como que a receber telepaticamente ou pelos lábios do Mestre a sua última vontade. E nesse momento ele recebe a orientação de Jesus, desce e sai num movimento rápido de espírito, deixando todos os outros ali. Aí o Humberto de Campos ele comenta assim: os encarnados nada viram porque não desenvolvem evidência espiritual, não desenvolve a audição espiritual, não desenvolve os seus talentos espirituais através da busca da verdade, da entrega espiritual. Poucos, muitos os chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas no mundo espiritual se observava toda essa cena e se pergunta: quem era aquele anjo? E a resposta era: o anjo da caridade. E onde Jesus o mandou? No momento em que ele vai romper os laços, em que ele vai morrer, aonde ele mandou o anjo da caridade? Ir atender a Judas, que naquele momento cometia o suicídio. Vocês veem o tamanho do amor de Jesus pelos homens. Jesus não veio na Terra para livrar nós dos pecados. Ele não veio dar a sua vida material para o perdão dos nossos pecados. Ele mesmo diz que a cada um é conforme a obra, que a semeadura é livre e a colheita é 100% obrigatória. Então, ele não livra ninguém dos seus reajustes espirituais. Jesus veio nos ensinar a viver. Jesus veio nos ensinar a vida eterna. E vem nos dizer que aquele que tem amor pelos seus amigos, mesmo que seja traído, ele entende que não veio para mudar os amigos, mas veio para mudar a si mesmo.
Não importa o que os outros façam nas suas fraquezas. Isso não quer dizer que eles não nos amem. Mas são pessoas que são colocadas no nosso caminho para nos educar, para nossa autoeducação, para nossa transformação. E que cada um, então, deve cuidar do seu desenvolvimento espiritual, da sua melhora, da sua mudança, das suas virtudes e da eliminação dos seus vícios. Então, era essa a mensagem que nos traz de Marcos. Nós temos vários evangelhos através dos apóstolos, né? Nós temos de Lucas, nós temos de Mateus, temos de João. O de João é bem espesso, explicando versículo a versículo. É o Evangelho segundo o Espiritismo e é o Novo Testamento, explicado pelo Espírito da Verdade, pela falange de Espíritos Santos, que desce sobre nós como língua de fogo para nos ensinar a estender as mãos e curar os enfermos, a afastar, a curar, a entregar os espíritos doentes às outras dimensões, afastar os maus espíritos e dar de graça o que de graça recebemos, que é o dom espiritual de todas as religiões, de todos os povos, de todas as épocas, e que cada um trabalha nesse sentido conforme o seu entendimento, conforme o seu estado. Alguns ainda verdes, outros já mais maduros, na compreensão da vida eterna. Mas Jesus vem nos libertar da morte, porque ele diz: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Através de São Paulo, né? Coríntios 15. Quando nós descobrirmos que só morremos e nascemos de novo, e tem que morrer de novo, porque nós erramos, porque nós pecamos, quando a gente for perfeito, como Deus é perfeito, não precisamos mais morrer fisicamente, porque o nosso espírito, ele jamais deixa de existir. Apenas trocamos de vestes, mas a nossa inteligência, ela só melhora a cada nova jornada. Agradeço a todos os irmãos pela oportunidade de estarmos juntos, da evolução da Terra, que hoje dá essa condição em que eu falo, um aparelho tem um capacitador de energia e que leva através de ondas pelo espaço, e que vocês aí têm um outro aparelho de transmissão que recebe as ondas, e assim a nossa comunicação. Também é assim que acontece espiritualmente. Todos nós temos uma antena parabólica de captação e que nós podemos nos comunicar uns com os outros telepaticamente, principalmente nos momentos mais difíceis. Às vezes alguém está desencarnando e nós sentimos através da emissão dessas ondas e nós temos certeza que alguém está indo embora. E logo vem a notícia. É porque alguém emite um pensamento e nós, quando capacitados a nossa antena parabólica, e nós somos receptores. E assim se dá a evolução, tanto no mundo material, como no mundo espiritual, quanto dos nossos órgãos psíquicos. Que o Senhor vos abençoe a todos e vos guarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja e sempre será. Obrigada, Fátima. Suas palavras foram muito inspiradoras e que a gente consiga aplicar na nossa vida e na nossa realidade e valorizar as pessoas que a gente tem ao redor, né? Isso aí. O dia é hoje.
Muito obrigada, boa noite a todos. Prazer Boa estar com noite. vocês. Até mais. Até.